Long Yan disse, não se preocupe, porque ele não conseguirá levar nenhuma garota do filho da mãe dele. Neste momento, Brulu se aproximou do ovo, usando seus poderes para levantar a coisa fétida do pedaço de pedra, então se virou para chamar Long Wei-yang, terminei de lidar com isso, vamos voltar e esperar por ordens. De repente, ele percebeu algo e gritou alto, Brulu, tenha cuidado atrás de você. Quando ela se virou surpresa, viu Wenyu parado lá sem que ela percebesse. Sua aparência assustou, e ela pensou consigo mesma, quem é essa pessoa? Por que eu não o senti de jeito nenhum? O alvo dele também é este ovo? Wenyu, ao vê-los, mostrou uma expressão de desdém e disse, então, na verdade, vocês são apenas um bando de humanos de baixo nível. Vocês realmente se atrevem a tocar nos pertences do Imperador das Trevas? Enquanto exibia arrogância, ele continuou, por que vocês não param logo para mim? Então ele balançou sua arma, cortando em direção aos dois, mas Wei-yang conseguiu bloquear. Ele tranquilizou Brulu, dizendo, não tenha medo, eu estou aqui. Ele imediatamente lançou o escudo de gelo em camadas triplas. Vendo Wei-yang se esforçando para protegê-la, a bruxa também quis mostrar que não era inferior, então ela falou, eu também vou. Escudo mágico protetor. Os dois se uniram para lutar contra Wenyu, mas a força combinada deles não conseguia se comparar à dele. Após uma batalha feroz, Wei-yang e Brulu foram arremessados por Wenyu e colidiram contra a parede de rochas. A bruxa imediatamente pediu desculpas, dizendo, eu te arrastei para essa confusão. Se você não tivesse vindo me ajudar, eu não teria deixado você acabar em uma situação tão deplorável. Ouvindo isso, Wei-yang tossiu com dor algumas vezes e disse, agora não é hora para tais coisas. O importante neste momento é pensar em uma maneira de lidar com aquele sujeito maldito. Enquanto os dois ainda se recuperavam, Wenyu pousou no chão, ergueu a mão para agarrar o ovo de peixe e perguntou, por que vocês dois estão tentando usar o item do Imperador das Trevas para lidar com aquele cara? O que isso tem a ver com vocês? Ele mandou vocês aqui. Apenas responda a minha pergunta obedientemente, e eu considerarei deixá-los intactos. Neste momento, Wei-yang lutou para se levantar e disse à bruxa, a força desse cara não é brincadeira. Nós não temos chance contra ele, eu vou encontrar uma maneira de segurá-lo. Você deveria aproveitar essa oportunidade para escapar. Ouvindo as palavras de Wei-yang, a bruxa recusou firmemente, dizendo, como posso fazer isso? Eu definitivamente vou ficar e lutar ao seu lado. Mas Wei-yang continuou, por favor, ouça, senão, nenhum de nós vai sobreviver. Se eu morrer, incomode Long Yan sobre isso, você pode apenas dizer que eu já a perdoei há muito tempo. Ao ouvir essas palavras, Wei-yang fez com que Brulu não conseguisse se conter e começasse a chorar, culpando-se silenciosamente, este tolo. Vendo os dois assim, Wenyu disse, parece que vocês não querem me responder. Esta não é uma escolha sábia, se vocês desejam buscar a morte, eu irei aquecer. De repente, um relâmpago desceu do céu perto deles. No mesmo momento, a mãe de Wei-yang apareceu. Ela se posicionou defensivamente na frente dos dois, corajosa e feroz, com o rosto cheio de raiva, dizendo, quem você está dizendo que vai aquecer? Ao ver a pessoa diante de si, Wenyu imediatamente a desprezou, respondendo, mais uma tola buscando a morte? Força razoável, parece mais interessante do que esses dois jovens. Você foi quem matou Ling Kun, não foi? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, recebeu um soco completo, a boca contorcida, sangue espalhando por todos os lados. O poder esmagador o lançou a 7.740 metros de distância. A mulher vestida de vermelho gritou, eu sou a mãe dela, a força do amor maternal é realmente aterrorizante, sacudindo os próprios céus e a terra. A mulher continuou furiosa, dizendo, ousando tocar em meu precioso filho, mesmo que sejam os céus, eu não te pouparei. Os dois testemunhas ficaram paralisados de incredulidade. A bruxa pensou consigo mesma, ela não é a mãe de Long Wei-yang? Ela é realmente poderosa. Mas quando Wei-yang viu sua mãe aparecer aqui, ele ficou muito surpreso e perguntou, por que você está aqui, mãe?
Vendo Wei Yang perguntar, a mãe fingiu e disse, eu estava dando uma caminhada e de repente te encontrei. Mas assim que ela disse isso, ela percebeu que algo estava errado. Espere um minuto, eu acabei de ouvir errado? Wei Yang acabou de me chamar de mãe? Faz muito tempo que o menino não me chamava assim. Apenas uma palavra mãe fez uma mulher como ela se sentir incrivelmente feliz, que comovente. Só de dizer uma frase mãe me encheu de esperança abundante. Esta é a luz do amor. Mas assim que as emoções entre mãe e filho estavam aflorando, Wenyu de repente rompeu para interromper. Ele parecia extremamente irritado e gritou alto, já faz tempo que você não sente o gosto de um soco? Se você apenas despertar meu interesse, você é forte, mas ainda é mais fraco do que aquele que matou Lin Yingkong. Você não é a pessoa que estou procurando, não tenho razão para te matar. Ouvindo as palavras distorcidas de Wenyu, a mãe de Wei Yang ficou confusa e pensou consigo mesma, o que esse homem está tentando fazer? De repente, naquele momento, Wenyu riu alto, mulher, venha comigo, e no futuro, juntos teremos filhos fortes. Ouvir essas palavras deixou a mãe de Wei Yang verdadeiramente furiosa. Ela exalou grossas nuvens de raiva tóxica, e seu poder irradiava por todo o seu corpo. Seus olhos brilhavam, e a força envolvia todo o seu ser enquanto ela dizia com firmeza, pare de conversar bobagens comigo, quem você pensa que é para exigir que eu tenha filhos para você? Ter Wei Yang é o suficiente para mim. Naquele momento, seu corpo emitia uma aura deslumbrante tão brilhante que era ofuscante. Ao ver esse poder incomparável da mãe de Wei Yang, a bruxa não pôde deixar de exclamá-lo, incrível, esse é o poder da sua mãe? Ela realmente parece se importar com você. No entanto, Wei Yang permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Aqui, Wenyu parecia confuso, pensando consigo mesmo, essa sensação de poder parece tão familiar. Poderia essa mulher ser? Nesse momento, a mãe de Wei Yang se transformou em um arcanjo. Acontece que ela era guardiã estelar de nível S9, em sua verdadeira forma como arcanjo. Long Yan disse, não uso minhas habilidades há muito tempo, que tal eu usar você para um pouco de prática? Ao ver isso, Wenyu parecia perceber algo e disse, um arcanjo? Esse é o poder da graça, parece que agora tem um motivo para te matar. Ao mesmo tempo, no Instituto de Pesquisa Star Place, o modelo de Ling Kun foi finalmente criado com sucesso. O protagonista masculino olhou para o modelo de Ling Kun e elogiou, este corpo, você realmente o fez bonito. Ling Kun, no corpo de peixe plástico, tinha olhos brilhando como estrelas ao testemunhar o modelo de seu corpo. Não conseguiu conter sua empolgação e exclamou, tão incrível, um corpo feito de liga de titânio é o melhor, este é meu novo corpo. Vendo Ling Kun tão animado, Su Xianbai imediatamente impôs uma condição, primeiro de tudo, ainda não é seu. Você deve me contar tudo sobre a infinidade da escuridão primeiro, enquanto você satisfizer meu pedido, este corpo será seu. O peixe então pensou consigo mesmo, desculpe, Imperador das Trevas, ninguém pode resistir a um corpo maravilhoso de liga de titânio. Sim, é tão fácil ser tentado. Então começou a narrar a história dos tempos antigos, quando a Terra ainda era uma entidade caótica. Naquela época, dois grandes anjos nasceram. Um era o anjo com o dom da luz, o imperador da luz sagrada, e o outro era o anjo da infinidade da escuridão, o imperador das trevas. O imperador da luz sagrada distribuiu luz a tudo, trazendo vida ao mundo. Imperador das trevas absorve a energia de todas as coisas, fazendo com que o mundo caia na morte. Isso se deve aos princípios diferentes dos dois indivíduos. O Imperador da Luz Sagrada e o Imperador das Trevas lutaram um contra o outro muitas vezes. Sua guerra acabou se escalando em um conflito entre duas forças, e assim que essa batalha começou, transformou-se em uma guerra que durou um século. No final, o Imperador das Trevas já não era páreo para o Imperador da Luz Sagrada, a ponto de seu corpo ser destruído. Para ressuscitá-lo no futuro, nós, as 10 bestas sagradas, esgotamos todas as nossas forças e finalmente protegemos o coração do Imperador das Trevas, a infinidade das trevas. Nosso objetivo era tirá-lo do campo de batalha, buscando um lugar cheio de vida para reabastecer sua energia.
No entanto, um evento ocorreu. Para impedir o Imperador das Trevas, ela também renunciou ao seu corpo físico, mobilizando toda a sua força para selar o coração sombrio com seu próprio coração. Devido ao selamento do coração de luz, nosso poder tornou-se instável, criando, em última análise, uma fenda no mundo. Subsequentemente, viajamos para este mundo. Por causa de nossa aparência, uma leve anomalia ocorreu na dimensão, dando origem a devoradores de homens, e a partir desse ponto, os humanos desenvolveram habilidades extraordinárias. Ouvindo a história contada por Ling Kun, Su Xianbai respondeu: "Você realmente sabe como redirecionar a responsabilidade, não é? Será que realmente cruzamos para cá apenas por acaso?" Ao ouvir as palavras de Su Xianbai, Ling Kun parecia ingênuo, sem entender o que estava acontecendo. Ficou em pânico e disse: "O que você quer dizer com isso?" Eu não entendo nada." Nesse momento, o protagonista masculino olhou para Ling Kun e continuou: "Vocês todos estão olhando para este continente, então, a energia deste continente é tão abundante que poderia reviver o Imperador das Trevas, estou errado?" Ouvir essa afirmação de Su Xianbai atingiu Ling Kun como um raio do céu, deixando-o sem palavras, sem saber o que dizer. Pensou consigo mesmo: ele é realmente perspicaz, nada pode ser escondido dele. Depois de ouvir por um tempo, Drácula finalmente se manifestou: "As 10 bestas sagradas que você mencionou são você e aquelas 9 entidades de luz, certo? Vocês todos são carnívoros de nível antigo, não são? Qual é a sua relação com o Imperador das Trevas, afinal?" Vendo Ling Kun em silêncio, Su Xianbai ameaçou: "Confesse rapidamente, caso contrário, vou te transformar em sashimi." Ao ouvir isso, Ling Kun rapidamente tranquilizou: "Não se preocupe, eu vou revelar tudo. Para nós, somos apenas animais de estimação do Imperador das Trevas, mas eu sou também seu recipiente." Ao ouvir o termo recipiente, Drácula ficou confuso. Nesse momento, Ling Kun continuou a explicar: "O poder do Imperador das Trevas é capturar e absorver a força de todas as coisas. Embora ele seja o Deus da Terra, não possui poder ilimitado." Ling Kun disse: "Nós somos os vasos para ele, então carregamos a responsabilidade em vez do poder. Enquanto ele precisar, a qualquer momento estamos dispostos a oferecer nossa força. Portanto, somente quando as 10 bestas sagradas se reunirem e derramarem todo o seu poder no coração das trevas, ele poderá ser chamado de volta à consciência." Ao ouvir essa explicação, Drácula pensou consigo mesmo: esse cara é realmente um vaso? Assim como uma máquina de carregar. Embora se diga que aquele garotinho contém o poder daquela pessoa, ele não nos trata como o Imperador das Trevas. Eu absorvi muito poder de Xianbai, mas Xianbai nunca me considerou uma máquina de carregar. Ela olhou timidamente para ele. Enquanto isso, Su Xianbai, com uma expressão de raiva, disse a Ling Kun: "Eu sou agora sua mestre. Se eu te ordenar a ir para o leste, você não pode ir para o oeste. Você entende?" Quanto mais ela olhava para ele, mais apaixonada ela se tornava, pensando: "Porque eu sou amiga de Xianbai, e além disso, estou ficando mais forte." Neste momento, o peixe também se rendeu por causa de seu corpo de liga de titânio, exclamando: "Xianbai é a mestre. Mestre, eu tenho algo para te lembrar. Os núcleos duplos dentro do seu corpo são incrivelmente poderosos. Eles são um presente do mestre, mas também uma maldição do mestre. O Imperador das Trevas e o Imperador da Luz Sagrada residem dentro de você. Assim que essa informação vazar, você se tornará um inimigo comum da Guarda Imperial do Imperador das Trevas e dos Cruzados da Luz Sagrada. Naquele momento, você cairá em um redemoinho de perseguição mortal." Ouvindo isso, Su Xianbai apenas fez um leve snort e disse: "Então, sou eu o alvo final, o?" De qualquer forma, não são apenas algumas pessoas me mirando, que façam o que bem entenderem. Vamos ver o que podem fazer comigo no final." Olhando para seu comportamento confiante, uma voz repentina chamou: "Su Xianbai. Estou te procurando há muito tempo." Ele se virou para olhar, e era Lúcifer. Ao ver isso, Xianbai franziu a testa e perguntou: "Lúcifer, o que há de errado com você?"
Nesse momento, o corpo de Lúcifer estava quente e suado, e ela estava respirando pesadamente. Sua voz era intermitente: meu peito esquerdo. Meu peito esquerdo está desconfortável. Ela disse isso enquanto tocava seu peito, com uma aparência charmosa, mas preocupada. Ao ouvir isso, Drácula não pôde deixar de franzir a testa, com o rosto cheio de descontentamento, dizendo friamente: se seu peito não está bem, vá ao médico. Por que você está chamando Sushiambai? Percebendo o mal-entendido de Drácula, Lúcifer apressou-se em explicar: você está se confundindo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu senti uma força tremenda que acabou de descer, e esse poder parece muito familiar, como se estivesse vindo de uma parte da minha origem. É por isso que me sinto incomodada. Ao ouvir essas palavras, Sushiambai ficou em silêncio, descansando o queixo na mão, parecendo profundamente pensativo. Após um momento, ele disse lentamente: a força que você percebeu é semelhante à infinidade da escuridão que possuo. Depois de ouvir a explicação, Drácula se sentiu menos preocupado. Ela pensou consigo mesma: que susto eu tive, pensei que eles estavam aqui para roubar Sushiambai de mim. Neste momento, Sushiambai continuou: esse poder seu compartilha uma origem comum com você, o que também significa que compartilha uma origem comum comigo. De acordo com as notícias de Ling Kun, esse poder é provavelmente o guardião do Imperador das Trevas. Seu mestre não pode ter sua localização exposta, caso contrário, será o fim para eles. Ling Kun interrompeu. Ao ouvir isso, Sushiambai ficou extremamente irritada, gritando: seu bastardo, você não precisa me interromper. Além disso, eles vieram até a minha porta, como posso me esconder como uma tartaruga? Encontre esse guardião, eu tenho que enfrentá-los uma vez. Vendo essa postura forte, Lúcifer não pôde deixar de ficar atônito. Ela secretamente admirou: que carisma, sua aparência me deixa insuportável. Enquanto isso, Wenyu e Long Yan se preparavam para uma batalha feroz. Long Yan disse: observe de perto como minha mãe lida com aquele garoto mofado. Ela pensou por um momento e disse: vamos lá. Vendo a onda de luz angelical, Wenyu pensou consigo mesma, exibindo poder. Esse tipo de ataque não vai nos atingir. Wenyu só viu uma esfera gigantesca se aproximando dele, mas ele rapidamente desviou. Em seu coração, ele pensou: o poder é forte o suficiente, mas a velocidade ainda é um pouco lenta. Enquanto Wenyu subestimava seu oponente, virou-se para ver onde Long Yan estava, e ela apareceu inesperadamente bem na sua frente. Suas longas e poderosas pernas chutaram para frente, acompanhadas por uma voz fria: o que você está olhando? A aparição repentina de Long Yan deixou Wenyu completamente atordoado. Ele pensou: de jeito nenhum. Como ela conseguiu correr até mim tão rápido? Mas antes que ele pudesse reagir, levou um chute feroz no rosto, fazendo-o voar para baixo como se estivesse caindo no 18º nível do inferno. Com um tom ainda cheio de raiva e frieza, Long Yan disse: não sei porquê, mas desde a primeira vez que te vi, senti uma aversão avassaladora. Essa sensação é exatamente a mesma que sinto quando vejo aquela pessoa. Não consigo conter o impulso de te esmagar. Então, vamos usar este movimento para acabar com você. Ela gritou: anjo da luz, a luz sagrada desce. Imediatamente, milhares de raios de luz radiante dispararam em direção a Wenyu. Do outro lado, Wei Yan testemunhou toda a batalha em silêncio atordoado. Em seu coração, ele pensou: não posso acreditar que minha mãe pode ser tão poderosa. Isso é tudo que ela tem? Isso está muito além do nível SN9. Depois de liberar seu ataque, o chão foi destruído, criando uma grande cratera. Long Yan estava na borda da cratera, sentindo-se satisfeita enquanto pensava consigo mesma: Wei Yan, desta vez a mãe não vai te decepcionar, certo? Com esse nível de destruição, aquele maldito deve estar morto agora. Quando olhou para baixo, viu Wenyu sendo imobilizado. No entanto, os olhos de Wenyu se arregalaram de incredulidade. Ele pensou consigo mesmo: encontrei um grande problema, preciso desbloquear minha energia rapidamente.
De repente, um brilhante raio de luz roxa brilhou do céu. Long Yan estava tanto furiosa quanto assombrada, pensando, o que está acontecendo? Aquele cara não está morto e ainda tem uma rota de fuga. Acontece que, para atravessar diferentes dimensões, Wen Yu teve que selar uma parte de seu poder. O ataque recente de Long Yan havia destruído apenas 3 partes de sua força. Neste momento, Wen Yu parecia extremamente arrogante, zombando e então dizendo a Long Yan, a seguir, vou fazer você sentir o que é o verdadeiro inferno. Assim que terminou de falar, ele apontou o dedo para Long Yan, e um raio roxo disparou, perfurando seu braço. Long Yan, pega de surpresa, teve seu braço instantaneamente cortado de seu corpo. Ela ficou alarmada, incapaz de acreditar em seus olhos ao olhar para o braço cortado, não pode ser. Long Yan tremia enquanto segurava seu braço ensanguentado, seus olhos ardendo de raiva e dor. Ela pensou consigo mesma, droga. Eu absolutamente não posso vacilar. Se eu cair, Wei Yang não terá ninguém para protegê-lo. Do outro lado, quando Wei Yang viu sua mãe gravemente ferida, ele ficou extremamente furioso. Suas mãos se fecharam com força, a força aumentando ao máximo. Ele gritou alto, seu bastardo. Eu não vou te poupar. Brulu, que estava ao seu lado, tentou acalmá-lo. Long Wei Yang, mantenha a calma. Você não é páreo para ele. Mas neste momento, Wei Yang não prestou atenção ao conselho de ninguém. Ele agarrou sua arma com força, reunindo toda a sua força para voar direto em direção a Wen Yu, gritando, agora eu vou lidar com você. Vendo seu filho avançar, desprezando o perigo para protegê-la, Long Yan ficou tanto surpresa quanto alarmada. Ela gritou para detê-lo, não faça isso, Wei Yang. Não haja de forma imprudente assim. No entanto, a ação de Wei Yang apenas fez Wen Yu ficar mais desdenhoso. Ele zombou, falando com desdém, humano tolo. Está procurando a morte, é? Wei Yang não hesitou, liberando o funeral de gelo supremo. Um enorme bloco de gelo apareceu de repente, congelando todo o corpo de Wen Yu. Wei Yang apertou seu punho na foice, preparando-se para desferir o golpe final, gritando, você vai pagar agora. Mas assim que a foice estava prestes a fazer contato, um laser roxo disparou do bloco de gelo. Ele atravessou Wei Yang, deixando-o incapaz de resistir. Sangue espirrou, e seu corpo colapsou no chão. Ao testemunhar a derrota de seu filho, Long Yan ficou cheia de fúria. Ela gritou de dor, Wei Yang. Aquele bastardo Wen Yu, deixe meu Wei Yang ir agora. O bloco de gelo estava gradualmente se quebrando sob o poder de Wen Yu. Sua imagem permaneceu intacta. Com uma atitude calma, ele falou, você realmente não conhece sua própria força. Mesmo que todos vocês se unam, não podem me deter. É melhor que doem sua força à besta divina. Tornar-se parte da besta divina é graças à ressurreição do Imperador das Trevas. Para vocês, pequenos humanos, isso é uma grande honra. Nesse momento, Long Yan estava furiosa. Ela liberou uma gigantesca bola de energia e a lançou diretamente em direção a Wen Yu, gritando, cale-se. Pare de falar bobagens. Eu vou te picar em 100 pedaços. Mas antes que a bola pudesse alcançá-lo, Wen Yu varreu uma lança afiada em direção a Long Yan. A lança cortou seu ataque, fazendo Long Yan hesitar e cair no chão. Ao testemunhar a derrota de sua mãe, Wei Yang também avançou, mas o resultado não foi diferente. Mãe e filha caíram, completamente derrotadas. A bruxa que estava próxima não pôde mais ficar parada. Ela amaldiçoou em silêncio, droga. Hoje vou arriscar tudo contra você. Então, ela começou a entoar um feitiço. Em pouco tempo, uma brilhante bola dourada apareceu no céu. Wen Yu, ao ver isso, ficou momentaneamente surpreso, murmurando, que diabos é isso? Acontece que era a grande técnica da bola de fogo. Mas, ao observar mais de perto, ele mostrou desdém, você acha que pode me desafiar com truques tão mesquinhos? Dizendo isso, Wen Yu inalou a bola dourada de uma só vez. Ele riu, murmurando,
realmente, quem cava uma cova para os outros acaba caindo nela. Então, ele soprou a bola de fogo em direção à bruxa. Vendo a bola de fogo correndo em sua direção, a bruxa ficou perplexa e aterrorizada a ponto de não conseguir nem correr. Tudo o que conseguia pensar era: acabou. Não consigo mais derrotar esse cara. No final, os três foram derrotados, deitados impotentes sob as mãos de Wen Yu. Ele pisou em Long Yan, fazendo-a cuspir sangue e gritar em desespero: "Ah!" Assistindo a cena, Wen Yu parecia extremamente satisfeito. Ele sorriu sarcasticamente, compartilhando a mesma fonte de poder que o Imperador da Luz Sagrada. É realmente repugnante. Vamos começar o sacrifício com você primeiro. Long Yan, vendo a situação desesperadora, pediu desculpas silenciosamente em seu coração: Wei Yang, sinto muito por não ter conseguido te proteger. Sinto muito. Justo naquele momento, quando a lança de Wen Yu estava prestes a perfurar o corpo de Long Yan, de repente uma figura apareceu, bloqueando o ataque. Wen Yu, irritado pela interrupção, gritou: "Quem se atreve a ficar no meu caminho?" Quando percebeu que a pessoa que havia chegado era Su Xianbai, o olhar de Wen Yu mudou ligeiramente. Ele suspirou secretamente: "Quando essa pessoa chegou que eu não percebi nada." Su Xianbai gritou alto: "Você cresceu, mas ainda está lutando? Cansado de viver, U." Ao ouvir essas palavras, Wen Yu não pôde deixar de sentir seu coração disparar incontrolavelmente sem motivo aparente. Um pensamento estranho passou brevemente por sua mente: poderia ser que estou me apaixonando por ele. Ele imediatamente começou a suar frio, recuando vários passos, pensando consigo mesmo: o que está acontecendo? Que som é esse? É meu coração batendo? Percebendo que algo incomum estava acontecendo, Wen Yu apressadamente pulou milhares de pés longe de Su Xianbai. Wen Yu estava extremamente vigilante, questionando-se constantemente: o que há de errado comigo? Por que isso está acontecendo? Meu coração está acelerado, poderia ser que eu estou com medo? Além disso, o aperto de Su Xianbai era realmente forte. Apenas um aperto de mão fez a mão de Wen Yu tremer. Claramente, ele parecia normal por fora, então por que sentia tanto medo dele por dentro? Essa sensação era muito estranha. Wen Yu continuou a ponderar em sua mente: qual é a respiração dele? Parece ao mesmo tempo familiar e repulsiva. No meio de sua agonia, Long Yan ainda estava preocupado com seu filho, orando em silêncio: não morra, Wei Yang, não morra. Enquanto isso, Wei Yang e a pequena bruxa estavam com os olhos arregalados, ofegantes, incapazes de falar, confusos com a aparição repentina de Su Xianbai. Naquele momento, Su Xianbai falou, perguntando em um tom frio: o guarda do Imperador das Trevas, certo? Suas ações são realmente bastante cruéis. Quando Wen Yu ouviu que Su Xianbai sabia claramente sua identidade, sentiu como se tivesse adivinhado algo. Ele perguntou: você conhece minha identidade? Então parece que quem matou Ling Kun foi você. De repente, uma voz soou por trás: deixe os feridos conosco. Você deve ir lidar com esse bastardo. Wen Yu se virou e viu Drácula e Lúcifer montando em Ling Kun, preparando-se para apoiar Su Xianbai. Quando viu Ling Kun carregando as pessoas de Su Xianbai, Wen Yu ficou extremamente apavorado. Ele ficou atordoado, olhos arregalados e boca aberta, sem entender o que estava acontecendo. Ling Kun? Ele não estava morto? E quem são esses dois? Uma pessoa estava lá, irradiando o poder do Dom da Luz, enquanto a outra exalava a energia do Imperador das Trevas. Wen Yu não conseguia entender por que eles estavam lado a lado sem que nada acontecesse. Essa sensação era tão estranha, como se dois homens fortes opostos estivessem harmonizando de uma maneira inexplicável. De repente, o chão sob eles começou a tremer. Antes que Wen Yu pudesse reagir, Su Xianbai avançou rapidamente, desferindo um poderoso soco que fez Wen Yu voar longe, cuspindo sangue. Su Xianbai sorriu: parece que você está bastante curioso, não é? Wen Yu estava atônito, incapaz de acreditar em seus olhos ao ver Su Xianbai se mover instantaneamente diante dele.
Ele perguntou desconfiado, como você pode ser tão rápido? É uma velocidade que a humanidade pode possuir? Su Xianbai sorriu, desferindo um soco aparentemente gentil que, no entanto, continha uma força tremenda, fazendo Wen Yu voar a 100 metros de distância, colidindo contra um penhasco. Wen Yu tossiu, maravilhando-se em silêncio, então não é apenas sua velocidade, mas sua força também é incrivelmente formidável. Antes que ele pudesse recuperar a compostura, Su Xianbai voou até ele, pousando na frente de Wen Yu. Ele ficou lá, olhando friamente nos olhos de Wen Yu e disse, depois de ser atingido assim, você deve saber a resposta agora, certo? Su Xianbai se aproximou gentilmente de Wen Yu, que estava encostado no penhasco, murmurando, você me ouve, eu sou quem? Ao mesmo tempo, Su Xianbai começou a emanar o poder do Imperador das Trevas, fazendo com que a atmosfera ao redor se tornasse pesada. Ao testemunhar esse poder, Wen Yu só pôde olhar, com os olhos arregalados, cheio de espanto. Ele pensou consigo mesmo, essa sensação só pode ser o Imperador das Trevas. Esta pessoa é o Imperador das Trevas. Wen Yu apressadamente se ajoelhou aos pés de Su Xianbai, implorando por misericórdia por seu subordinado, tendo olhos e sendo cego, não reconheci sua majestade. Eu sou Wen Yu, um pecador, merecedor de 1000 mortes. Em sua mente, um pensamento piscou, embora ele já tivesse percebido isso há muito tempo, agora ficou realmente claro, a humanidade não pode ter poder que se restrinja. No entanto, se fosse Sua Majestade, tudo faria sentido. Embora a aparência tivesse mudado muito, a quantidade da infinidade da escuridão não poderia mudar. Neste momento, Su Xianbai mudou para a energia do Imperador da Luz Sagrada e falou, você não estava cego uma vez? Não consegue ver claramente quem eu sou agora? Wen Yu, surpreso e confuso, olhou para cima novamente. Su Xianbai continuou a lembrá-lo, olhe de perto, quem sou eu realmente? O brilho ofuscante de Su Xianbai fez Wen Yu gaguejar, percebendo, Imperador da Luz Sagrada, você é o Imperador Radiante. Droga, atreve-se a brincar comigo, vá morrer. Em sua fúria, Wen Yu lançou uma bola de energia em Su Xianbai, mas para Su Xianbai, essa velocidade era muito lenta. Ele facilmente desviou e se sentiu completamente calmo em resposta às ações de Wen Yu. Neste momento, o olhar de Wen Yu pousou no pingente de jade no corpo de Su Xianbai. Ele perguntou desconfiado, o centro do Imperador da Luz Sagrada e da Infinidade da Escuridão está em seu corpo. De que lado você realmente está? Quem é você? Ouvindo a pergunta de Wen Yu, Su Xianbai apenas sorriu e respondeu, eu não sou o Imperador das Trevas, Sua Majestade, nem sou o Imperador da Luz Sagrada que você costuma mencionar, eu não estou ao lado de nenhum dos dois. Precisamente, eu sou aquele que irá esmagá-lo, ou o poder do Imperador das Trevas e do Imperador da Luz Sagrada se fundirá neste corpo de Su Xianbai. Esta declaração de Su Xianbai deixou Wen Yu completamente aterrorizado. Ele pensou consigo mesmo, esmagar-me? Este cara é realmente arrogante, neste momento, ele é muito forte, e eu não posso enfrentá-lo diretamente. Então Wen Yu decidiu fazer um truque, levantou a mão e gritou alto, não fique tão orgulhoso tão cedo, não é fácil para você me matar. Mas em vez de atingir o corpo de Su Xianbai, Wen Yu socou a rocha, fazendo com que toda a montanha parecesse prestes a explodir. Naquele momento, ele aproveitou a oportunidade para fugir. Enquanto corria, sentiu-se triunfante. Aquele tolo ficou descuidado, enquanto eu me esconder nesta floresta, nem mesmo os deuses poderão me encontrar. Ele pensou mais, aquele cara disse algumas palavras tolas sobre não estar ao lado de nenhum dos lados. Ele realmente acha que pode resistir à guarda do Imperador das Trevas e aos cruzados do Imperador da Luz Sagrada? Verdadeiramente ingênuo, afinal, ele é apenas uma rã sentada no fundo do poço, muito ingênuo. Embora eu não possa reunir as 10 bestas divinas, enquanto eu transferir inteligência daqui, ele morrerá sem um túmulo. Quanto a Su Xianbai, depois que a fumaça se dissipou, ele não viu Wen Yu em lugar algum, mas Su Xianbai mostrou uma postura incrivelmente calma, ficando em pé com os braços cruzados. Olhando para ele, eu disse, você já fugiu sem nem mesmo pegar sua arma?
Ele realmente acha que se esconder nas profundezas das montanhas significa que eu não poderei encontrá-lo? Nesse momento, Su Xianbai gritou: onde está a espada? De repente, Drácula puxou a espada, e palavras de seu peito começaram a brilhar. Vendo essa cena, Lúcifer parecia perplexo, sem entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O corpo de Drácula começou a aquecer. Ela disse: Xianbai está convocando minha lâmina de sangue, assuntos como este deveriam ter sido comunicados anteriormente. Então, de seu corpo, uma espada de sangue surgiu, voando em direção à minha casa no sul. Vendo isso, a rainha élfica também reclamou silenciosamente. Um evento tão repentino foi realmente constrangedor. Su Xianbai pegou a espada habilidosamente, examinou-a e disse: Drácula, sua espada parece gostar de estar em minhas mãos. Deixe-me ver quão forte realmente somos mais uma vez. Assim, ele balançou as mãos continuamente para desferir golpes básicos, fazendo as montanhas se cortarem ao meio com a mesma facilidade de uma torta. Ouvindo um barulho alto, Wen Yu rapidamente se virou, seu rosto cheio de pânico, gotas de suor escorrendo como chuva, amaldiçoando internamente: droga, isso é real? Depois de me esconder tão bem, como eles ainda puderam me encontrar? Não demorou muito para que Su Xianbai aparecesse, dizendo: a cauda da raposa já está exposta, proteja o Imperador das Trevas agora. Ele saltou em direção a Wen Yu, dizendo: não corra mais, você definitivamente vai morrer. Vendo-se prestes a ser derrotado por Su Xianbai, Wen Yu pensou consigo mesmo: droga, lutei ao lado do Imperador das Trevas inúmeras vezes, já houve alguma situação tão desesperadora quanto esta? Isso é chamado de bullying excessivo. Não, eu absolutamente não posso morrer aqui, especialmente não nas mãos de alguém que possui o poder do dom da luz. Assim, ele se virou apressadamente para fugir. Vendo a teimosia de Wen Yu, Su Xianbai gritou: ainda não está disposto a desistir? Por que você é tão obstinado? Não me culpe por ser severo. Aqui, Wen Yu havia aberto um túnel, preparando-se para escapar. Ele pensou: eu definitivamente vou sobreviver e voltar, vou trazer os segredos daqui, então liderar a guarda do Imperador das Trevas para exterminar todos vocês. Vendo Wen Yu se preparando para escapar, Su Xianbai imediatamente brandiu sua espada, dizendo: eu já disse que você está condenado, por que você não me acreditou? Então ele fez um corte que severou o túnel de Wen Yu. Na pirâmide, o subordinado de capa preta que estava de guarda viu as instruções de Wen Yu e percebeu algo, não apenas desbloqueando a energia, mas também forçando-o a abrir o túnel. Poderia ser que Wen Yu estivesse em perigo? Como um raio do céu, o homem de capa preta mal podia acreditar em seus olhos. Ele disse: como isso pode ser? O guarda-costas de Wen Yu foi morto, e o que foi passado pelo túnel não era Wen Yu, mas apenas sua cabeça ensanguentada. Os 3 guardas que abriram o túnel não puderam deixar de ficar surpresos, e depois de um tempo, um finalmente falou: eu te disse, espere o ancião voltar para decidir. Esse cara agiu por conta própria. Embora a força de Wen Yu não estivesse à altura do capitão, ele ainda era um homem forte entre os guardas. Nunca esperei que ele tivesse um fim tão trágico. A guarda da direita, Lu Xuanxuan, avaliou Su Xianbai através disso: aquela pessoa possui a força de um homem forte, não apenas matando, mas também entregando a cabeça a nós. Ela despregou a capa preta de seu corpo, revelando seus longos cabelos brancos e um rosto bonito, um lado do qual estava escondido da vista. Ela disse aos outros 2 guardas: este é um desafio aberto ao guarda do Imperador das Trevas. Exceto pelo Imperador da Luz Sagrada, ninguém mais se atreve a nos confrontar. Imediatamente convoquem todos os líderes de equipe. Somos subordinados do Imperador das Trevas e não devemos deixar que os outros nos menosprezem. Assim que o ancião retornar, mataremos para vingar Wen Yu. No local de Xianbai, ele casualmente jogou a espada sobre o ombro, olhando para o corpo decapitado de Wen Yu e as faixas brilhantes que emanavam dele. Ele pensou consigo mesmo: é essa a energia do guarda? Realmente é um pouco, eu vou absorver tudo isso. Assim que terminou de falar, os fluxos de energia começaram a fluir em sua direção.
Xian-bai saboreou-os feliz. Um momento depois, Drácula desceu em um enxame de morcegos, chegando até Xian-bai. Ela perguntou, você já lidou com aquele cara? Eu ainda queria te dar uma mão. A resposta confiante que ele deu a ela foi, eu posso lidar com ele sozinho. Drácula pousou com sucesso e disse, para te dar uma atualização rápida, embora eles estejam gravemente feridos, eu usei a técnica de estancamento de sangue para conter a hemorragia. As vidas deles não estão em perigo, Shifa os levou para o hospital. Su Xianbai suspirou aliviado, isso é bom, graças a você, eles estão bem. Drácula parecia um pouco ansiosa e disse a ele, Xianbai, se você já lidou com o inimigo, poderia por favor devolver a espada para mim? Seu rosto corou, seus olhos estavam evasivos, ela disse timidamente, ele sabe que a espada também é parte do meu corpo, se você segurá-la assim, meu corpo ficará mole e impotente. Ao ouvir isso, Xianbai sentiu uma pontada de culpa, pediu desculpas por ter pegado suas coisas sem permissão. Depois de um tempo, os dois se sentaram para conversar. Xianbai estava sentado no enorme ovo verde, fazendo Drácula olhar para ele, perguntando, é realmente certo matarmos os guardas do Imperador das Trevas? Neste momento, não entendemos quem declarou guerra. Xianbai respondeu de forma despreocupada, eles já nos têm em seu ponto de mira, matar aquele guarda ou não importa. Em troca deste resultado. Ele expressou lentamente seus pensamentos para Drácula, uma vez que mostrarmos medo, o exército deles virá a este lugar. Naquele momento, todo o lugar das estrelas estará em ruínas. Por outro lado, se eu trouxer a cabeça deste homem como uma demonstração de poder, isso instilará medo neles, comprando assim mais tempo para nós. Drácula estava cada vez mais impressionada, admirando em silêncio, impressionante. Ele considera a questão com tanta previsibilidade. Ela perguntou a ele em seguida, o que você planeja fazer? Su Xianbai deu algumas palmadinhas no ovo em que estava sentado, respondendo, precisamos despertar este ovo primeiro. Então, subjugaremos todos os predadores de nível antigo. Seu rosto estava sério enquanto ele contemplava, enquanto pudermos obter a ajuda deles, estaremos em vantagem. Além disso, também teremos mais oportunidades de negociar com o Imperador das Trevas. O plano de Xianbai deixou Drácula um tanto cética. É realmente possível negociar com o Imperador das Trevas e ter sucesso? Su Xianbai respondeu a ela, este é apenas o meu pensamento. Se der certo, podemos evitar uma grande batalha, se conseguirmos ter sucesso. Antes que ela pudesse terminar de falar, Drácula se levantou com raiva, exclamando em alta voz, então vamos nos entregar completamente a eles. Com este rei aqui, ninguém pode tocar em um dedo seu. A reação dela surpreendeu Xianbai, que se perguntava por que ela havia se agitado tão repentinamente. Com uma expressão determinada de vida ou morte, Drácula disse, você me diz, o que devemos fazer para despertar este ovo? Eu definitivamente vou ajudar você. Su Xianbai hesitou por um momento, finalmente sentindo-se um pouco culpado ao dizer, precisamos ir ao estado das mulheres para encontrar Bai Ilmo. Essas palavras fizeram Drácula perder seu ímpeto inicial, ficando confuso e tremendo enquanto perguntava novamente, quem ele está procurando? No estado das mulheres, Bai Ilmo estava relaxando na água. Ela se perguntou, tantos dias se passaram, por que Xianbai ainda não veio me encontrar? Ele esqueceu nosso compromisso? Quanto mais ela pensava, mais irritada ficava. Ela o culpava em segredo, você claramente disse que ficaria comigo por 20 dias. Além disso, você queria brincar como quisesse, você realmente vai quebrar sua palavra? De repente, uma voz atrás dela respondeu, quem disse que eu queria quebrar minha palavra? Xianbai, segurando o enorme ovo com uma mão, saiu do círculo de teletransporte, parecendo incrivelmente descolado, e disse para mim, eu não vim te encontrar? Ao vê-lo, Bai Ilmo ficou tão empolgada que se levantou de repente, Xianbai, você realmente veio. Cada vez que eu mais preciso de você, você sempre aparece. Você sabe como eu tenho estado sozinha durante esse tempo? Dizendo isso, ela rapidamente jogou o enorme ovo de lado.
Xianbai atendeu ao pedido dela, lançando o enorme ovo para longe. Incapaz de conter seus sentimentos, ela proclamou em voz alta: agora vamos começar a cumprir nossa promessa. Eu não consigo esperar nem mais um minuto. Com sua figura sedutora, Baiu mocorou e perguntou de forma provocante a Xianbai: você quer experimentar o gosto de brincar de casais na água? De repente, Drácula apareceu do nada, quebrando a atmosfera. A mestre Bai pensa demais. Baiu ficou assustada e surpresa ao vê-la. Drácula olhou para Bai Master, um cheiro azedo de vinagre pairando no ar. Xianbai e eu corremos de longe para o estado das mulheres não para assistir vocês dois se banharem. Xianbai se sentiu incomodada e imediatamente ficou em silêncio. Em contraste com os dois, a expressão de Baiu de repente ficou animada. Então, o que vocês querem? Nós três tomando banho juntos? Suas palavras deixaram Drácula imediatamente confusa. Tomar banho juntos? Como você pode dizer algo tão sem vergonha? Drácula respondeu, com o rosto cheio de descontentamento. Baiu riu com arrogância. Qual é o problema? Você está com medo? Eu já percebi. Você tem sentimentos pelo meu Xianbai, certo? Bai Xiaomo, devo ser mesquinha? Tomar banho juntos com 3 pessoas, eu não me importo. Afinal, quanto mais pessoas, mais estimulante é. Drácula, ao ouvir isso, ficou sem palavras. Su Xianbai pensou consigo mesma, realmente digna de ser Bai Master. Um tempo depois, Drácula respondeu friamente: pare de brincar, o homem que eu gosto, Drácula, não pode ser compartilhado com os outros. Além disso, como uma rainha das estrelas, eu não posso me banhar neste pequeno lago. No entanto, apesar de suas recusas verbais, não muito depois, viu-se que as roupas dos dois estavam jogadas na praia. Drácula imergiu-se no lago, seu rosto ruborizado com uma expressão de conforto. Nunca esperei que o pequeno lago tivesse um sabor especial, ela disse. Baiu, perguntando ao lado, disse que não precisava, mas seu corpo era muito honesto. Drácula, você nunca tomou banho com Xianbai, certo? Ela perguntou curiosa. Drácula respondeu de forma constrangida: tomar banho não é nada. Eu fiz coisas muito mais impressionantes. Baiu certamente não acreditou nisso, sorrindo ao dizer, com sua personalidade indecisa: que coisas impressionantes você poderia ter feito? Eu não acho. Xianbai prefere que eu tome a iniciativa. Provocada por esse comentário, Drácula ficou confusa e retrucou: eu não sou mais a mesma de antes. Eu mudei muito só para perseguir Xianbai. Você não entenderia o relacionamento entre nós. Vendo as duas garotas discutindo sobre ele, Xianbai se sentiu desconfortável. Como as coisas chegaram a esse ponto? Eu não vim aqui para assistir vocês duas competirem por ciúmes. Ele começou a falar: eu vim aqui porque queria emprestar o invocador de almas. Preciso usá-lo para atrair mais predadores e, em seguida, transferir sua energia para este ovo. Esta é a melhor maneira de despertar este ovo. Mencionando o invocador de almas, Baiu imediatamente se lembrou de Shinpen de antes: não é a magia que eu obtive dela? Um momento depois, a bandeira foi retirada e colocada ao lado do gigantesco ovo. De acordo com Su Xianbai, esse invocador de almas precisava de sangue fresco para operar, a fim de atrair predadores de todos os lugares. Drácula estava totalmente confiante sobre isso. Facinho, deixe isso comigo, disse ela, então usou seu poder para invocar sangue em surto. Gotículas de sangue envolveram o invocador de almas, o cheiro de sangue fresco se espalhando pelo ar, expandindo em todas as direções. Os 3 ficaram com os braços cruzados, em uma postura de espera. Su Xianbai disse aos 2, certo, agora só precisamos esperar em silêncio. Neste momento eu realmente preciso disso, não importa quantos predadores venham, eu os transformarei em meus nutrientes. Para lutar contra o exército do Imperador das Trevas de outra dimensão, não posso contar apenas com minha própria força, não é suficiente. Eu não só quero submeter todos os predadores de nível antigo, mas também quero compartilhar minha energia com muitos outros.
Ele de repente chamou os nomes de Drácula, Bailmo e Lilith, fazendo com que as duas garotas ficassem surpresas. Quanto a Lilith, em algum lugar distante, ela espirrou. Ele disse seriamente para as duas pessoas: eu quero que todos se tornem mais fortes comigo, para formar uma equipe de batalha que possa resistir ao Imperador das Trevas. Um tempo depois, uma equipe de predadores gigantes de granito se aproximou de Xianbai, atraída pelo cheiro de sangue. O líder olhou para baixo para os três, e aqueles que estavam longe já podiam sentir o forte fedor de sangue. Os resultados são apenas vocês poucos, vocês realmente me decepcionam e a minha família. Vocês são tão pequenos que eu não posso nem usá-los para preencher meus dentes. Sem deixar que ele falasse mais, Bailmo imediatamente avançou, desferindo um chute que despedaçou a cabeça daquela figura em 100 pequenos fragmentos de pedra, sem esquecer de defender seu companheiro. Nosso Xianbai não é uma coisa pequena, ele é um dos mais fortes do mundo. Drácula também brandiu sua espada, pulou alto e proclamou: isso mesmo, posso provar isso com apenas um pouco de esforço. Com apenas alguns golpes básicos de espada, Drácula cortou um deles em pequenos fragmentos de pedra, permanecendo confiante e declarando: só posso dizer, você sempre pode confiar em Su Xianbai. Neste momento, o personagem principal estava de braços cruzados ao lado do invocador de almas, assistindo casualmente as duas garotas lidarem com o exército de pedra. De repente, sentindo alguém se aproximar, ele olhou para eles, finalmente atraindo alguns capazes. As adoradas gatas gêmeas apareceram ao lado do irmão. Não é de se admirar que possuíssem um estranho charme que nos atraía aqui, parece que esta bandeira não promete nada de bom. Elas são gatas gêmeas predadoras de nível divino. A branca se chama Bai Ling Ji. Ela olhou cautelosamente para Su Xianbai. Você atraiu tantos predadores aqui, qual é a sua verdadeira intenção? A irmã gêmea laranja, chamada Ling Ji Laranja, era muito mais agressiva. Irmã, não perca tempo com palavras, mate o primeiro e depois nós veremos o que fazer. Su Xianbai as encarou friamente, dizendo: para me matar, sua atitude é bastante ousada. Então, deixe-me ver sua força. Ling Ji Laranja sorriu desdenhosamente. Qual é essa confiança desmedida que você tem? Como se você fosse definitivamente sobreviver. Ela se agachou, as mãos pressionadas contra o chão, preparando-se para acelerar. Deixe-me lhe mostrar uma ou duas coisas, o movimento mais forte da nossa irmã. Assim que terminou de falar, ela imediatamente se moveu, sua velocidade era tão rápida que sua figura se tornou invisível. Su Xianbai permaneceu parado com os braços cruzados, assistindo a exibir seu poder, avaliando friamente. Não é ruim, sua velocidade é tão rápida que até os olhos não conseguem acompanhar. Bai Ling Ji ficou parada ao lado assistindo sua irmã mais nova se apresentar, avaliando internamente. Minha irmã só pode ter tal velocidade, mas ela deve trabalhar muito duro. Ela é alguém que eu conheci pessoalmente. Mais exagerado é o fato de que seus seios realmente se desenvolveram muito grandes, o que limita a agilidade. Mesmo com os seios tão grandes, ela ainda mantém tal velocidade, é realmente impressionante. Minha irmã não pode perder para ela. Orange Ling Ji gradualmente se aproximou de Su Xianbai, pulando instantaneamente para trás dele. Ela sorriu de forma soberba, pensando consigo mesma: idiota, você está tão assustado com minha velocidade que não sabe para onde ir? Então deixe-me te enviar para encontrar o ceifador. Su Xianbai inesperadamente estendeu a mão e pegou sua perna, deixando Miao Yao atonita. Depois disso, um turbilhão se seguiu, enquanto Xianbai segurava sua perna e a jogava ao chão, deixando-a inconsciente. Vendo que talvez tenha sido um pouco dura demais, Xianbai acenou com a mão e disse: desculpe, talvez eu tenha exagerado um pouco. Vendo sua irmã ser derrubada em um instante, Bai Ling Ji não tinha mais uma expressão arrogante e imediatamente entrou em pânico, chamando: irmã, você está bem? O gato laranja, naquele momento, estava inconsciente, espumando pela boca e sem emitir som algum. Bai Ling Ji imediatamente desembainhou suas garras. Seu bastardo, você me deixou completamente louca agora, espere eu te cortar em 100 pedaços. Depois de dizer isso, ela acenou suas garras em direção a Su Xianbai, usando a técnica de rasgar com garras afiadas de forma frenética.
Ele a olhou casualmente. Essa técnica é bastante boa. Ele facilmente esquivou dos ataques das garras dela, avaliando que ainda eram muito lentos. Bai Lingji estava agora enfurecida. Como ele pode desviar do meu ataque tão facilmente? Isso é impossível, parece que eu preciso usar aquele golpe. Seus olhos emitiram uma luz verde, e sua mão com garras estava pronta para liberar a técnica da rede celestial e da teia terrestre. No entanto, no momento em que ela atacou, a figura na posição original não estava mais lá. Em um instante, Su Xianbai estava atrás de Bai Lingji, não há mais necessidade de lutar, acabou. Ele tocou levemente a parte de trás do pescoço dela, fazendo com que o gato branco caísse no chão, inconsciente. Naquela noite, os predadores em um raio de 100 milhas do estado das mulheres foram eliminados pelos três. A energia desses predadores foi absorvida por Su Xianbai. As gatas gêmeas haviam se transformado em duas gatinhas adoráveis, uma branca e uma laranja. Quando Drácula as viu, seus olhos brilharam. Essas gatas são tão fofas, posso levá-las para casa como minhas mascotes. Su Xianbai respondeu sem hesitar, se você gosta delas, eu as presenteio a você. Eu não absorvi toda a energia delas, então elas acabaram assim. Drácula olhou alegremente para as duas gatinhas enquanto agradecia a Xianbai. Em contraste com ela, Bai Ilmo se perguntou, por que alguém gostaria disso? Eu ainda prefiro animais de estimação maiores. Depois de lidar com os predadores, Su Xianbai lançou um olhar para o evento principal do dia. A seguir estava o ponto crucial da trama, o ovo do predador de nível antigo. Os três direcionaram sua atenção para o gigantesco ovo, e Bai Ilmo de repente se sentiu preocupado. É realmente seguro soltar esse tipo de monstro? O rosto de Drácula ficou vermelho. Não só é seguro, mas quem sabe que tipo de eventos indescritíveis podem ocorrer? Bai Ilmo olhou para ela. Que tipo de eventos divertidos? Drácula não respondeu a essa pergunta. Nada, você não entenderia mesmo se eu contasse. Vendo que eles estavam prestes a discutir, Su Xianbai rapidamente interveio. Estou prestes a começar agora, vocês dois me ajudem a ficar de olho. Xianbai ficou de frente para o ovo e estendeu a mão para tocá-lo, lembrando-se, eu devo controlar a energia com precisão. Desde que eu consiga alcançar o nível para que ele se recupere, eu imediatamente pararei, para que seja mais fácil controlá-lo depois. Ele chamou, saia, besta divina do Imperador das Trevas. O ovo imediatamente mostrou rachaduras e então quebrou ao meio. Uma criatura disparou do ovo e subiu direto para o céu, deixando apenas a casca do ovo no chão. Os três olharam para cima simultaneamente. Foi bem sucedido? Aquela é outra presa de nível antigo. A ave antiga estava atualmente em sua forma juvenil, chamada da Pen. Uma vez liberada, voa algumas voltas no céu, é o céu que não vejo há muito tempo, a sensação de voar é realmente deliciosa. Eu realmente não esperava ter a chance de subir nas nuvens novamente. Os três olharam para ela voando. Aquele cara está extremamente animado, ignorando completamente nossa presença. Xianbai pensou, talvez ele tenha estado preso por tempo demais. Ele chamou em voz alta, ei, você já voou o suficiente? Se já voou o suficiente, deixe-se conheça um pouco seu mestre. Aquele que te deu esse tipo de liberdade sou eu. A ave antiga olhou para baixo com desdém, mestre? Vocês humanos acham que podem ser meu mestre? Vocês realmente acreditam que só porque me libertaram, podem me controlar? Que ingenuidade! Ele afirmou com confiança, meu mestre tem apenas um, e esse é o Imperador das Trevas. Drácula lembrou, é melhor você esclarecer a situação, a energia dentro dele foi toda reunida pelos três. Bai Ilmo imediatamente ficou agitado, xingando-o, isso mesmo, seu ignorante, você acha que posso te matar em poucos minutos? Em contraste com ela, Su Xianbai olhou friamente para ele, parece que você ainda não esclareceu quem detém o poder nesta situação. Vou te dar uma chance. Você reconhece este mestre? Depois de dizer isso, ele liberou seu poder. Olhando para cima, a força disparou diretamente para o céu, fazendo com que a ave antiga perdesse sua confiança inicial. Isso é uma ilusão?
Um humano pode cultivar até esse nível? Pensou a ave antiga, mas rapidamente entendeu que confiar apenas na força bruta não lhe garantiria reconhecimento. Eu possuo supervisão, capaz de ver através de tudo. Esta visão é tão poderosa que pode discernir a essência das coisas, mentiras, verdades, esquemas e tramas. Nesta vida e na passada, eu posso ver tudo, até mesmo as divindades nos céus devem revelar suas verdadeiras formas diante de mim, quanto mais vocês, meros humanos. Um dos meus olhos pode ver através de suas almas. Pensando isso, a ave antiga imediatamente usou sua visão para ver através dos 3 indivíduos abaixo. A antiga ave olhou para Bailmo pela primeira vez, vendo tudo o que ela usava por baixo. Ilmo se perguntou o que ele estava fazendo. Aquele cara ainda está nos encarando, o que ele quer? Perguntou Ilmo. Drácula respondeu a ela, não sei, mas esse olhar é muito estranho. É como se não houvesse segredos para ele na minha frente, verdadeiramente tudo sobre você está sendo visto. A ave olhou e avaliou, são apenas 2 mulheres com nutrição excessiva, nada que vale a pena ver. Em seguida, foi a vez daquele homem. Ele encarou intensamente Su Xianbai, seu olhar incorporando luz e escuridão em paralelo. O Imperador da Luz Sagrada e o Imperador das Trevas estão ambos dentro de seu corpo, existe tal coisa? Pensou. Não só conseguia ver através do corpo, mas também vislumbrou as memórias de Xianbai. Depois de observar, inadvertidamente corou, este homem passou por tantas experiências, é realmente inacreditável, esta é uma experiência que todos os homens desejariam. Su Xianbai falou, interrompendo seu pensamento, você já olhou o suficiente? Quanto à pergunta que fiz anteriormente, você deveria me dar uma resposta. Vendo a postura de Su Xianbai, a ave antiga teve que reconsiderar o homem, a sensação opressiva que ele irradiava era verdadeiramente a de um rei. Esta era de fato a postura de um líder, e eu não poderia rejeitá-lo de forma alguma. Este homem poderia muito bem estar à altura das qualidades do Imperador das Trevas, e superar o Imperador das Trevas não estava fora de cogitação. Após cuidadosa reflexão, Dapen começou a descer. Esse cara está descendo. Ele já entendeu agora? Ilmo falou. Parece que ele sabe o que fazer. Drácula comentou. Dapen inclinou a cabeça diante de Su Xianbai e disse, sou Dapen, disposto a servir meu mestre, disposto a ser um cavalo ou uma vaca para meu mestre. Su Xianbai acenou com a cabeça em satisfação, muito bom, os jovens são fáceis de ensinar. Após dominar Dapen, o predador de nível antigo, Su Xianbai lhe deu uma tarefa difícil de vigiar com os outros 2. Ele se sentou na grama, liberando a energia excessiva em seu corpo. Além de fornecer energia para Dapen, ele disse, ainda há muita energia excessiva dentro de mim, e agora é a vez de vocês, eu quero que ambos se tornem mais fortes. Isso fez Ilmo ficar imediatamente animado, sério? Então vamos começar logo. Eu estava ansioso por isso, estou exausto a noite toda. Preciso que Xianbai reponha minha energia. Em contraste com o mestre Bai, Drácula parecia preocupado, 3 pessoas cultivando é realmente difícil, não podemos fazer isso uma por uma? Além disso, nunca tentei cultivar na selva assim. Isso é realmente possível? Ilmo olhou para ela com uma expressão de exasperação, por que você é tão lenta como uma tartaruga? Você não disse que seria mais proativa? Quando Xianbai e eu decidimos sobre nosso relacionamento, foi no meio da selva, estar aqui é definitivamente mais suave e confortável do que sua casa. Se você não quiser participar, tudo bem. Ilmo sussurrou no ouvido da garota tímida, quando chegar a hora, Xianbai e eu vamos cultivar separadamente. Você só poderá ficar de pé e assistir. Drácula imediatamente gritou, de jeito nenhum. Esse grito surpreendeu Ilmo um pouco. Por que uma reação tão forte? Em seu coração, Xianbai suspirou aliviado, pensando, esse assunto tem que depender do mestre Bai. Depois de ser influenciada por Ilmo por um tempo, Drácula timidamente expressou, 3 pessoas cultivando não é impossível, farei o meu melhor, por favor, deixe-me participar.
Su Xianbai lembrou-as, desta vez a energia é muito abundante, o processo de cultivo também será extremamente árduo. Ambas estão preparadas? As duas belas mulheres declararam resolutamente, certo, vamos lá, não vou recuar. Ouvindo isso, Xianbai respondeu alegremente, muito bem, então nosso treinamento começa oficialmente. Após uma noite intensa de treinamento, o canto do galo anunciou o início de um novo dia. Bai Ilmo acordou, cheia de energia, esticando-se para saudar o sol da manhã, sentindo-se renovada e confortável, a sensação de energia percorrendo seu corpo vinda de Xianbai. Não apenas o mestre Bai, mas Drácula também estava transbordando de vitalidade, respondendo, sinto o mesmo. Nunca senti minha energia tão plena antes. Acho que finalmente posso competir com Mu Xi agora. Xianbai sentou-se ao lado, falando para atrair a atenção deles. Parece que vocês dois estão bastante satisfeitos com o treinamento, então por que não testamos um pouco os resultados da nossa cultivação? Prendam a respiração e concentrem seu espírito, canalizem seu poder ao máximo. Deixem-me ver o quanto vocês realmente cresceram. Os dois imediatamente seguiram suas instruções, prendendo a respiração para concentrar seu poder. Drácula exclamou confiantemente, Xianbai, veja o que eu consegui. Drácula, não relaxei nem por um momento. O mestre Bai, é claro, não se deixaria abater, afirmando, eu sou quem mais trabalhou duro neste treinamento. Bai Ilmo, não vou perder para você. Com isso, dois fluxos de poder irromperam para fora, sacudindo toda a floresta. Dapen, de um lado, observava atentamente e não pôde deixar de exclamá-lo, o que está acontecendo? É um terremoto? Parece que a noite de cultivo para os três não foi em vão. Su Xianbai sorriu com satisfação e disse, impressionante, este poder é realmente surpreendente. Se eu puder ajudar todos a cultivar até esse nível, então lutar contra o Imperador das Trevas é definitivamente possível. Duas correntes de poder irradiavam ao redor, criando uma grande cratera. Mesmo Bai Ilmo, ao ver o resultado, não conseguia acreditar, ela questionou, isso é realmente o resultado de cultivar com Xianbai? Eu me tornei mais forte, e não é apenas um pouco. Drácula, do outro lado, comentou com arrogância, mestre Bai, não fique tão convencida tão cedo, parece que meu cultivo foi muito mais difícil do que o seu. Acontece que a grande cratera criada pelo poder de Drácula era ainda maior do que a de Ilmo. Mestre Bai, relutante em aceitar isso, retrucou, você era apenas um pouquinho mais forte do que eu desde o início. A cratera sendo maior é apenas uma coisa normal, então o que há para se gabar? Depois disso, ela gentilmente voltou seu olhar para Xianbai e disse, se realmente não der certo, ainda posso procurar Xianbai para mais cultivo. Na cidade do Imperador da Luz Sagrada, a noite havia caído, e no espaço silencioso, Lilith ainda estava acordada. Ela se encostou no telhado, contemplando a paisagem diante dela e murmurando para si mesma, esta longa e monótona noite, de fato, só pode ser encontrada aqui, onde se pode sentir mais à vontade. Afinal, este lugar possui a mais bela paisagem da cidade do Imperador da Luz Sagrada. Em sua visão estava a cadeia de montanhas com a forma do rosto de Xianbai. Quanto mais Lilith olhava, mais vermelho seu rosto ficava, pensando secretamente, realmente bonito, mesmo que seja apenas uma estátua de pedra, pode fazer os outros se sentirem encantados. De repente, uma voz interrompeu. Era ela, Lilith. Seu rosto estava muito vermelho. Assustada, Lilith se virou para olhar a recém-chegada. Oh, por que você está aqui? Olhando na direção do olhar de Lilith, Ly então avistou a estátua de pedra e provocou, então, apreciando minha escultura, Mas como pode haver alguém neste mundo que fique vermelho por causa de uma estátua de pedra? Verdadeiramente. Um momento depois, Lisa também olhou para a estátua de pedra, exclamando, ela realmente é linda. Mesmo que seja apenas uma estátua de pedra, pode fazer os outros se sentirem encantados. Lilith lançou um olhar sem palavras para a pessoa ao seu lado e disse, você não acabou de dizer que não há ninguém no mundo assim? Lisa respondeu de forma despreocupada, meu problema é que não olho longe.
Felizmente, Xianbai projetou o portal de teletransporte para a cidade do Imperador da Luz Sagrada. A cidade do Imperador da Luz Sagrada escapou de suas dificuldades anteriores. A vida de todos está melhorando cada vez mais. Lilith também concordou com ela, isso mesmo, Xianbai é de fato um homem confiável. Se não fosse por ele, o Imperador da Luz Sagrada poderia ter sido atacado e prejudicado por aqueles oficiais divinos. Olhando para o objeto, ela se lembrou de alguém. Lisa começou a pensar em um certo homem. Falando nisso, sinto um pouco a falta dele. Esta estátua, embora bonita, não se compara à pessoa real. Lilith também começou a ponderar, isso é verdade, me pergunto o que Xianbai está fazendo agora. Lisa de repente se virou para fazer uma pergunta crítica, mas você e Xianbai não têm estado em contato próximo um com o outro? Ao ouvir isso, Lilith ficou instantaneamente congelada. Por que você me faria uma pergunta tão pessoal? Em contraste com ela, Lia respondeu suavemente que era apenas uma pergunta casual. Se você não quiser dizer, tudo bem. Ly imediatamente exclamou, claro que sim. Seu rosto ficou vermelho ao falar com Lisa. Nós tivemos algum contato íntimo algumas vezes. Lisa ficou assombrada ao ouvir isso. Então não foi apenas uma vez, isso é realmente demais, faz os outros ficarem com inveja, de fato. Ela se lembrou das memórias felizes com Xianbai, sentindo-se um pouco ciumenta. Quando eu estava gravemente doente, Xianbai me beijou uma vez para ajudar a me curar. De repente, uma voz ecoou, vocês duas estão aqui, hein? As duas garotas ficaram surpresas e imediatamente viraram a cabeça em direção à voz. Xianbai estava sentado no telhado oposto, olhando para elas. Já está tarde e vocês duas ainda estão acordadas. Estão no telhado para ver a lua e as estrelas? Seu rosto foi refletido nos olhos de Lilith, e ela imediatamente começou a chorar. Então, ela se levantou e correu em direção a ele, exclamando em voz alta, Xianbai, você finalmente chegou. Eu senti tanto a sua falta. Ao ver a garota correndo em sua direção, Xianbai pôde apenas sentar-se ali, atordoado. Em contraste, Lisa ficou onde estava, olhando para os dois aproveitando seu momento e lamentando em silêncio, que pena que ela chegou até ele primeiro. Após um momento, Xianbai corou ao olhar para a garota que estava montada sobre ele, Lilith, o que você está fazendo? Parece que suas mãos estão no lugar errado. Ao ouvir isso, ela olhou para suas mãos. Qual é o problema? Espere um minuto, esse sentimento é. De fato, ela não estava enganada, ela havia pegado aquilo. Seu rosto ficou ardentemente vermelho, e o sangue começou a jorrar de seu nariz incontrolavelmente. Xianbai a lembrou gentilmente, você está, na verdade, me machucando um pouco agora. Lilith, de forma desajeitada, deu alguns passos para trás e se sentou no chão, dizendo timidamente a ele, sinto muito, foi apenas que eu não consegui me controlar antes, é toda a minha culpa, eu te fiz machucar, eu realmente não queria pegar sua coisa preciosa. Xianbai se levantou lentamente, virou-se para ela e disse, está tudo bem, eu não estou mais com dor, afinal, esta é a primeira vez. A garota do outro lado do telhado ouviu o conteúdo da conversa deles e imediatamente corou, pensando consigo mesma, pegar a coisa preciosa de Xianbai é algo tão emocionante? Não é como se fosse a primeira vez fazendo isso. Xianbai sorriu e continuou, além disso, o que é ainda mais ultrajante é que você já fez isso antes, não fez? Lilith timidamente lhe disse, não diga coisas assim, estou tão envergonhada. Você sabe que sou muito sensível. Uma rajada de vento passou, o silêncio ao redor de Lisa fez tremer, e ela pensou em algo ainda mais ultrajante do que pegar uma coisa preciosa. Oh meu Deus, o que exatamente aqueles dois fizeram? Lisa começou a imaginar, e em sua mente, a imagem de Xianbai pressionando Lilith em uma cama quente apareceu. Timidamente, ela perguntou, ei, você acha que podemos estar indo um pouco longe demais agora? Xianbai respondeu de forma dominadora, não, pode ficar um pouco mais ultrajante. Então, as peças de roupa foram gradualmente jogadas no chão. Neste momento, suas defesas desmoronaram, seu ser inteiro se transformou em pedra e gradualmente se despedaçou em fragmentos.
Lilith então notou a garota desmoronando do outro lado. Ela não sabia o que se passava na mente de Lisa, perguntando-se em silêncio, o que aconteceu com Lisa? Ela parece tão decepcionada, ela sofreu algum tipo de golpe? Lisa se sentou pesadamente no telhado, completamente sem energia, sua mente acelerada. Então eu realmente não tenho esse tipo de apelo? No reino do amor, eu perdi completamente para Lilith. Xianbai de repente gritou, Lisa, a razão pela qual vim te procurar esta noite é na verdade para pedir sua ajuda. Eu quero formar um esquadrão de elite, e acho que vocês duas são perfeitas para isso. Vocês vão se juntar? Suas palavras puxaram Lisa de volta à realidade. Ela olhou para Xianbai em choque e perguntou, você veio especificamente para me convidar? Mas eu não sei cozinhar. Ele sorriu e disse, tudo bem, eu ajudarei vocês duas a se tornarem mais fortes. Você também não tem a habilidade de prever o futuro? Se você tiver mais habilidades, pode prever o futuro ainda melhor. Não confiando em seus ouvidos, Lisa perguntou novamente, sério? Eu nunca tentei antes. Xianbai encorajou-a, apenas experimente primeiro, enquanto o usuário de habilidades continuar a se tornar mais forte, eles podem desenvolver continuamente ainda mais habilidades potenciais. Ele se virou para Lilith, mas antes disso, eu tenho algo que preciso fazer. Lilith, posso pegar sua espada emprestada por um momento? Ela imediatamente respondeu, sem problemas, desde que Xianbai pegue qualquer coisa emprestada, está tudo bem. Depois de um tempo, as duas garotas tinham olhos brilhantes, atonitas e sem palavras enquanto olhavam para o trabalho de Xianbai. Ele voltou-se para as duas, então, como está? Minha esgrima não é ruim, certo? As duas garotas não puderam deixar de elogiar, sim. É realmente impressionante, definitivamente incomparável. Na montanha à frente, ao lado da estátua de Xianbai, havia também estátuas de Lilith e Lisa de cada lado, esculpidas por ele pessoalmente. Lilith não conseguia parar de admirar, você conseguiu esculpir nós e Lisa de forma tão realista. Isso requer não apenas uma esgrima excepcional, mas também habilidades artísticas impressionantes. Xianbai respondeu humildemente, é apenas comum, eu costumava gostar muito de arte naquela época. Lilith sorriu e perguntou a ele, mas Xianbai, por que você esculpiu nossas estátuas aqui? Xianbai respondeu inocentemente, eu vejo minha estátua parada ali sozinha, querendo que eles fiquem ali também. Isso fez Lilith desmoronar, que descarado. Ele pode expressar pensamentos tão ousados com tanta calma. Xianbai está tentando dizer que quer aliviar sua solidão com ele? Olhando para a garota transbordando de amor ardente, Xianbai perguntou desconfiado, você está interpretando mal o que eu disse? Olhando para o outro lado, Lisa também estava em angústia no telhado, ele quer que eu fique com ele? Isso é claramente um sinal de proposta. Esta estátua de pedra deve ser seu voto de amor por mim. Poderia ser que ele queira ficar comigo até a velhice, nunca se separar? Lisa, deitada no telhado, continuava pensando, claramente, há apenas um momento, ele estava sendo íntimo com Lilith, e num piscar de olhos, começou a expressar amor por outra pessoa. É assim que os homens são? Vendo isso, Xianbai se sentiu ainda mais inquieto, parece que os mal-entendidos estão aumentando. Depois de passar por uma lição de Xianbai, Lia e Lilith finalmente recuperaram sua racionalidade. Lisa disse seriamente a ele, sinto muito, não consigo controlar meus sentimentos. Sempre vivi no palácio interno, e nenhum homem nunca falou comigo assim. É natural que eu não conseguisse me conter por um momento. Xianbai, você deve me entender. Lilith ao lado dela também não recuou, Xianbai me entende. Sou uma pessoa com sensibilidade física inerente, mas se eu receber muita estimulação, não consigo suportar. O que acabei de fazer pode ser compreendido. Xianbai segurou a bandeira e ficou ao lado, interrompendo imediatamente em um tom cortante, agora vejo, vocês duas têm suas habilidades especiais. As necessidades de vocês podem esperar até terminarmos este assunto. Primeiro, devemos eliminar todos os predadores ao redor da cidade do Imperador da Luz Sagrada.
Vejo que há um ovo de predador de nível antigo ali, e preciso absorver muita energia para dominá-lo. Só então poderei distribuir a energia para vocês duas, para torná-las mais fortes. Ao ouvir o plano de Xianbai, Lilith sentiu arrependimento. Precisamos esperar até dominar o predador de nível antigo para começar? Que pena, pensei que poderia obter a energia de Xianbai agora. Lisa estava animada para agir. Se esse for o caso, vamos aproveitar a oportunidade para encontrar aquele ovo. Estou ansiosa para terminar isso há muito tempo. Xianbai timidamente fez um pedido: tudo bem, mas primeiro vocês têm que vestir biquínis. Ao ouvir a palavra biquíni, pontos de interrogação apareceram acima das cabeças das duas garotas, que pareciam confusas. Depois de um tempo, os três se encontraram em uma praia em algum lugar fora da cidade do Imperador da Luz Sagrada. Xianbai disse: deixe-me explicar a situação para vocês duas. Dapen viu que um ovo caiu nesta área do mar, e precisamos ir debaixo d'água para encontrá-lo. Lilith imediatamente respondeu: ele está no fundo do mar, mas onde devemos trocar de biquíni? Ela olhou timidamente para ele e perguntou: precisamos realmente trocar na sua frente? Não é um pouco direto demais? Lisa, por outro lado, fingiu estar relutante, mas mais cedo ou mais tarde estaremos juntas, então se você insistir, podemos concordar. Não querendo desapontar as duas garotas, Xianbai apontou para a floresta atrás: trocar de biquíni? Não tem uma floresta ali? Vão lá para trocar. Ao ouvir isso, Lisa imediatamente congelou. As duas pegaram suas coisas e caminharam para a floresta. Lilith também não se esqueceu de lembrar alguém: Xianbai, você precisa ser um pouco honesto, não olhe. Xianbai fechou os olhos e garantiu: não se preocupe, eu não sou esse tipo de pessoa, eu olho para a frente. Na floresta silenciosa, as duas garotas se revezaram para trocar de roupa. Xianbai do lado de fora já havia trocado para o traje de banho, mas seu coração estava inquieto: eu realmente não consigo esperar mais. Talvez elas também estejam esperando que eu possa dar uma olhada nelas, só um rápido olhar, elas entenderão. Não conseguindo se controlar, Xianbai se virou para olhar e ficou imediatamente assustado. As duas garotas já haviam trocado para seus trajes de banho, e a outra perguntou com arrependimento: já trocaram tão rápido? Lisa posou para exibir seu traje. O que você acha, Xianbai? Meu biquíni é bonito. Xianbai ficou olhando sem piscar e respondeu: muito bonito, seria ainda mais bonito se você não estivesse usando nada. Lilith, naquele momento, timidamente desatou a toalha que a envolvia e revelou seu biquíni com estampa de vaca. Parece que meu biquíni é um pouco estranho, se você não gostar, eu posso trocar. Xianbai imediatamente elogiou: é incrivelmente bonito, seria perfeito se você não estivesse usando nada. Eu apoio totalmente isso. Depois de um tempo, o grupo começou a agir: todos estão prontos, vamos para o mar. As três pessoas nadaram para o fundo do mar. Lisa olhou para a luz brilhante, parecia que havia algo do outro lado. Poderia ser aquele ovo? Ela nadou em direção a ele, determinada: desta vez eu definitivamente vou encontrá-lo, eu preciso fazer Xianbai me ver de forma diferente. De fato, ela logo avistou um ovo azul: eu encontrei, o ovo do predador de nível antigo finalmente se revelou para mim, assim que eu chocar este ovo, poderei ficar com Xianbai. O que ela não sabia era que em algum lugar próximo, um grande peixe estava nadando silenciosamente em sua direção. Radiante, Lisa se virou: eu preciso me apressar para contar a ele. Mas diante dela estavam dois olhos vermelhos como sangue e um conjunto de dentes afiados de um tubarão gigantesco. O rosto de Lisa ficou pálido: poderia realmente ser tão infeliz? Antes mesmo de me tornar a esposa de Xianbai, eu poderia acabar enterrada na barriga de um peixe? Meu futuro não pode ser assim. O tubarão abriu a boca larga, pretendendo engolir Lisa inteira. Seu movimento foi tão rápido que ela só pôde fechar os olhos e levantar as mãos para se proteger. Acabou, eu vou acabar aqui? De repente, Lilith correu e chutou o tubarão. Incapaz de falar, ela só pôde xingá-lo em silêncio: peixe podre, vai comer merda. O peixe, chutado com força, inchou a bochecha,
começou a chorar e nadou para longe. Nesse momento, Liz abriu os olhos. Ainda não estou morta? Lilith a havia salvado. Ela imediatamente abraçou sua benfeitora com força, sentindo uma intensa gratidão. Obrigada, Lilith. Eu pensei que minha vida acabaria aqui. Você realmente merece ser o orgulho da nossa cidade e do Imperador da Luz Sagrada. Lilith estava sendo apertada com tanta força que mal conseguia respirar, seu rosto ficando pálido enquanto se agarrava a Lisa. Você está me abraçando muito apertado, estou prestes a sufocar. Lentamente, Lilith começou a perder a consciência. Sem fôlego, vou ser enterrada sob o fundo do mar também? Vendo-a imóvel, Lisa arregalou os olhos, balançando-a constantemente enquanto gritava em silêncio: Lisa, você está bem? Não morra para mim. De repente, uma mão agarrou a cintura de ambas as garotas. Xianbai usou as duas mãos para jogá-las para cima, tirando-as da água antes de resolver o resto. As duas garotas estavam atordoadas enquanto subiam da água para o ar e depois pousavam em segurança no chão, tossindo continuamente. Xianbai ficou satisfeito ao ver isso. Muito bom, um pouso seguro. Ele se aproximou do ovo gigante. Agora é a sua vez. Esta é a minha habilidade suprema. Reunindo toda a sua força, ele se abaixou, preparando-se para chutar a bola. Com toda a sua força, ele chutou a perna, e o ovo gigante subiu no ar como um balão acima da água. Xianbai rapidamente o seguiu, pousando em segurança ao lado do ovo. Ele olhou para as duas meninas e perguntou: Desculpe, eu fui um pouco imprudente agora. Vocês estão bem? Lisa imediatamente se ajoelhou, seu rosto escorrendo lágrimas enquanto se culpava. É minha culpa, Lilith está sem fôlego, é tudo minha culpa. Eu a fiz se afogar. Ela olhou para Xianbai nervosamente, implorando por ajuda. Eu não sei como fazer primeiros socorros. Lilith não pode morrer assim, certo? Eu me sentirei culpada pelo resto da minha vida. Neste momento, Lilith estava inconsciente. Xianbai olhou para ela e decidiu: respiração artificial, eu preciso fazer respiração artificial nela. Depois de dizer isso, ele se abaixou para realizá-la, pensando que talvez ainda se lembrasse dos passos de primeiros socorros. Primeiro, eu preciso levantar o queixo de Lilith, depois apertar seu nariz. Respire fundo. Depois de ver seu peito se expandir, Xianbai parou de soprar ar e rapidamente se afastou. Ele começou a soprar ar várias vezes, cerca de 20 vezes por minuto. Lisa olhou para os dois, espantada. Uau, existe um benefício assim? Então ela ficou atordoada novamente. Se eu soubesse antes, deveria ter engasgado com mais alguns goles de água. Um bocado de água foi cuspido. Lisa olhou para Lilith, surpresa. Você acabou de cuspir água do mar? Xianbai também suspirou aliviado. Funcionou. Lilith se sentou, tossindo sem parar. Ela perguntou aos dois ao seu lado, confusa: parece que eu perdi a consciência agora há pouco. O que aconteceu? Xianbai me salvou? Lisa corou e respondeu: isso mesmo, agora há pouco Xianbai te beijou apaixonadamente, e então você acordou, é realmente milagroso. Ao ouvir isso, os olhos de Lilith se arregalaram de surpresa. Um beijo na boca, isso realmente pode salvar alguém? Nunca ouvi falar de algo assim antes. Poderia ser que este é o lendário beijo do verdadeiro amor que pode despertar um amado? Seu rosto estava cheio de empolgação, seus olhos brilhando enquanto olhava para o homem. De fato, Xianbai é meu príncipe destinado, esta é a melhor prova. Vendo seu olhar cheio de admiração, Xianbai não pôde deixar de se sentir satisfeito. Não me olhe assim, é apenas uma medida de emergência especial. No coração de Xianbai, ele pensou: parece que o outro mundo não tem operações como a respiração artificial. Ele olhou para Lisa, mas quando ela estava no mar, tinha dito algo tolo, e após ouvi-lo, ela também ficou assustada. Você sabe sobre isso também? De fato, nada poderia ser escondido de Xianbai. Ela contou timidamente: eu aprendi isso quando estava no estado das mulheres, na casa de Bai Ilmo. Além de xingar os outros, na verdade, aprendi algumas outras técnicas especiais.
De repente, uma coluna de água disparou da superfície do mar, interrompendo a conversa deles. Xianbai franziu a testa e olhou em direção ao mar. O que está acontecendo? Eu ainda não usei o invocador de almas. O predador no mar está vindo nos encontrar por conta própria? Uma voz orgulhosa ecoou: é você, não é? Você se atreve a intimidar meu povo. Nestas águas, ninguém tem coragem de me tocar, você realmente provocou a pessoa errada. Os três sussurraram entre si, essa voz soa muito familiar. Eu também sinto que já ouvi em algum lugar antes. Pode ser. Uma garota estava em cima da coluna de água. Ela estava sentada sobre o tubarão que Lilith acabará de espancar. Ele, com raiva, relatou a ela que eram eles, os que me atacaram são eles, especialmente a mulher no meio, ela foi extremamente cruel. Você deve se vingar por mim.